Este mundo já estava quase finalizado e seu plano era retirar todos os rebeldes para este mundo, para que novamente a paz pudesse retornar ao reino. Este mundo foi formado abaixo das águas primordiais do reino, como no fundo do oceano, onde o Pai separou as águas da terra, através do firmamento, uma barreira que separaria o reino deste mundo, como também prenderia os caídos aqui. Podemos ver muitas referências a esta barreira em mídias, bem como as tentativas dos caídos de atravessarem essa barreira e assim terem acesso ao reino. E disse o Pai: faça-se um firmamento entre as águas, e separe ele umas das outras. O Pai fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. O Pai, sabendo que a situação estava insustentável, pois Israel planejava matar o Messias e tomar todo o reino à força, ele então autoriza o Messias a agir contra os rebeldes, mas deixando a ele e aos demais anjos o aviso para não se tornarem piores do que eles, ou seja, matá-los. Mesmo sendo seres que podem viver eternamente, um anjo pode ser morto por outro anjo, e por isso o Pai alertou o Messias e demais anjos para não se tornarem piores que eles. Muitos se questionam o porquê do Pai não ter exterminado os anjos rebeldes, e o motivo é simples: se assim o fizesse ele se tornaria um ditador e os demais anjos passariam a ter medo dele e obedeceriam por temor de serem castigados ou mortos, caso desobedecessem. Foi para isso que ele deu livre-arbítrio a todos, para que cada um agisse segundo suas vontades ideais, não se prendendo ao medo e servidão, mas agindo livremente. E como é onisciente, ele viu toda a maldade que Israel iria despertar, bem como dos demais rebeldes. Ele poderia ter criado a todos para serem somente bons, que somente obedecesse, mas isto feriria o livre-arbítrio, eles seriam robôs programados e não filhos, e é isso que ele quis desde o início, ter filhos livres, que o amassem, por vontade própria e não por imposição e medo, e é por isso que ele não exterminou os anjos rebeldes, pois ele sempre respeitou o livre-arbítrio, a base fundamental da sua criação. Sem ele não haveria escolha, liberdade, a verdadeira vontade do ser e sua essência. O Pai nunca interferiu no livre-arbítrio de seus filhos, mas sempre instruiu seus filhos ao caminho do bem, sempre os aconselhou, principalmente a Israel, o qual diversas vezes foi alertado pelo Pai sobre o caminho errado que ele estava seguindo e como suas escolhas trariam dor e sofrimento, mas Israel nunca se importou com os ensinos do Pai, antes queria ser maior que ele, pois ele se tornará um ser totalmente ególatra. A maldade de Israel se originou unicamente de si próprio, de sua mente, a qual nutriu a vaidade, ganância e inveja, a ponto de querer ser como o Pai, ter seu poder, pois ele se julgava superior ao Messias, e o Pai, sabendo de suas reais intenções, não permite, e adverte ao mesmo para seguir o caminho do amor e da justiça, pois todos eram uma família. Mas Israel ignora os conselhos do Pai e de seus irmãos e decide criar contenda, divisão e guerra entre os irmãos, acusando a todos os irmãos que não aceitaram se rebelar contra o Pai. O Messias então, juntamente com as duas testemunhas, reúne um exército de anjos, ele, as duas testemunhas e mais 144.000 irmãos, formando 12 legiões de 12.000 anjos, a fim de expulsar os anjos rebeldes do reino. Dá-se início à luta contra os 500 milhões de anjos rebeldes, liderados por Israel. E houve batalha no céu, o Miguel e os seus anjos batalhavam contra Israel, e batalhavam Israel e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Pai,
e o poder do seu Messias, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Pai os acusava de dia e de noite. O Messias e seu exército cercam todo o reino, conseguem vencer e jogar Israel e todos os rebeldes para este mundo. Mesmo estando em número maior, os caídos estavam fracos, devido a toda a maldade que os havia tomado e corrompido, e foram facilmente cercados e derrotados pelo Messias e seu exército, e assim foi restabelecida a paz no reino. E quanto aos caídos, agora estariam presos aqui, sem a possibilidade de retornarem ao reino e furiosos por terem sido expulsos do mesmo. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Mas mesmo com a vitória um clima de desolação acometeu o reino, isso porque 1/3 de suas moradas ficaram vazias, e era preciso reabitá-las. O Pai então reúne todos os seus filhos no grande monte Sião, localizado no reino, e conta a eles o seu plano de reabitar essas moradas, o qual seria o plano de resgate.